Boa noite pessoal, boa noite aí aos cristãos, aos que creem em Cristo, aos que não creem também. Boa noite a todos. Esse é o segundo vídeo do canal Caminhando em Verdade. E como eu disse, nele eu tento trazer aí alguns temas que com certeza é polêmico, porque eu não faço parte de nenhuma instituição religiosa, né, através de governo humano, e sim uma única instituição espiritual, onde o único pastor é Cristo Jesus, né? Há algum tempo saí do sistema, como eu já disse aí no vídeo de abertura. E hoje eu quero falar sobre o jejum, né? O jejum, o tão famoso jejum que as pessoas até hoje observam. E é complicado falar de jejum porque antes de até começar a leitura, a qual eu quero trazer aqui hoje, né, eu quero dizer que eu não estou aqui para estar passando a verdade plena desse entendimento da Escritura. Mas quero dizer que eu estou com muita seriedade, né, e buscando sempre a verdade nas Escrituras. Sou aberto sim para estar aceitando refutações, né? Refutações saudáveis que venha unificar, que venha me ensinar, porque eu creio que é o Espírito Santo que ensina o homem e não nós mesmos, né? Como seres humanos. Nós apenas absorvemos porque nós temos, pelo menos aos que creem, o Espírito Santo em nossas vidas. E o jejum é muito observado em uma boa gama dos evangélicos, principalmente os pentecostais, de uma forma de estar santificando, consagrando ou fazendo algum voto, né? Só que nós cremos que o maior voto que já foi feito na cruz foi pelo nosso Senhor Jesus Cristo, a qual ele já pagou todo o preço e não há mais necessidade de estar observando o jejum, que inclusive era um ato dos judeus, que até hoje eles observam. Então eu quero ler aqui uma passagem que encontra em Marcos capítulo 2, a partir do verso 18. Eu vou ler, eu gostaria que aí vocês, né, observassem, aprendessem, julgassem, né, como eu disse, se forem refutar, se forem trazer alguma refutação ou algum complemento, deixa os comentários aí embaixo, né? E com certeza se inscreva quem não se inscreveu. E também deixa aí o positivo, like, né? Para estar ajudando esse canal a crescer. Porque de fato, a minha intenção aqui não é ganhar o mundo, né? No sentido de aparência, né? Ou de fazer o canal melhor. Eu sou apenas mais um de tantos seguidores aí. Ou de tantos seguidores não, perdão. De tantos bons homens, né? E boas mulheres que estão aí passando alguma coisa, algum ensinamento, né? E hoje eu estou querendo trazer uma observação na palavra que se encontra em Marcos capítulo 2, que com certeza é polêmico, porque as pessoas vão falar, mas Jesus falou sobre o jejum? De fato, ele falou, olha, quando você for jejuar, não faça como hipócrita, né? Os hipócritas que vão nas praças, né, demonstrando que eles estão fazendo alguma coisa assim santa. Mas vai para o seu quarto e o pai que vem em secreto o recompensará, ou ele que vem em secreto vai observar o seu jejum. Só que o contexto é indubitável, que é inegável, né, que é para os judeus. E aqui esse texto também é para os discípulos, né, falando para judeus e os discípulos que estavam o tempo todo com ele. Lembrando que nesse momento estavam fariseus, saduceus, escribas e alguns, né, interpelam, perguntam a Jesus. E em Marcos capítulo 2, 18 começa assim. Os discípulos de João, né, João Batista, e os fariseus jejuavam e vieram dizer-lhes: por que os discípulos de João e os discípulos dos fariseus jejuam e os teus discípulos não jejuam? Jesus respondeu: podem os amigos do noivo jejuar enquanto o noivo está com eles? Jesus faz uma pergunta, né? Judeu tinha muito essa mania, né? Até hoje,
de responder uma pergunta com outra pergunta, né? É uma forma inteligente. Então ele responde no versículo 19: podem os amigos do noivo jejuar enquanto o noivo está com eles? Enquanto o noivo estiver com eles, não podem jejuar. Aí às vezes eu falo para alguns irmãos, né, que nunca observou essa passagem de uma forma correta. Olha, Jesus falou que não é para jejuar. E eles ficam indignados, né, porque, poxa, como que Jesus fala que não é para jejuar? E é exatamente isso. Enquanto o noivo estiver com eles, não podem jejuar. Versículo 20. Dias virão, né, os profetas usavam muito isso nesses intervalos aqui. Possivelmente, quase certeza, é os dias em que seguiria ali, né, da sua morte e ressurreição. Ele fala no 20: dias virão, porém, em que o noivo lhe será tirado, né, e então jejuarão naquele dia. Olha só que interessante. Quais dias? Nos dias que o noivo seria tirado dos discípulos, da noiva, da ovelha. Aqui a noiva ainda não estava ainda apresentada, a igreja ainda não estava aqui apresentada, né? Ainda no livro de Marcos, né? Depois eu vou até fazer outro vídeo sobre Mateus, Marcos, Lucas e João. Não é Novo Testamento, como alguns ensinam. Quer dizer, uma boa parte ensinam isso, né? Mas aí é para um outro momento. Continuando. Então, vamos observar o que Jesus quis dizer aqui na minha linha de raciocínio, no meu pensamento, na minha forma de interpretação. O nosso Senhor Jesus, ele é a palavra, ele é o verbo vivo. Ele é o verbo encarnado, é a própria expressão exata de Deus. Lembra do episódio que ele está em João, no Evangelho de João, fazendo ali a lavagem de pés, ou lava-pés, né? E ele chega para o apóstolo Pedro, num certo momento, e quer lavar, e o apóstolo Pedro sabe a forma que ele estava, como se fosse um escravo, né? Submetendo ali para lavar o pé dele, e ele fala: jamais, Senhor, lavará o meu pé. E o Senhor Jesus responde: se eu não lavar os teus pés, não tem partes nesse ministério, ou comigo. Então Pedro logo fala: não, Senhor, então lave todo o meu corpo. E o que é que ele responde? Vós já estáis limpo pela palavra que vos tenho dito. Então, meus amados irmãos em Cristo, aos que estão acompanhando o canal, aos que estão aí também conhecendo o nosso Senhor Jesus Cristo pela primeira vez, a palavra, ela é o alimento verdadeiro para o espírito, né? Então, Jesus aqui em Marcos 2 está falando: olha, enquanto eu estiver com os convidados, esses discípulos, eles estão alimentados o tempo todo. Mas dias virão que quando eu for tirado, não é que os discípulos começariam a fazer jejum, como alguns aqui podem entender. Não. Por que eu sei que não? Porque o texto está bem claro dizendo que os discípulos de João, os discípulos dos fariseus, ou saduceus, jejuavam, mas os de Cristo não. Por que será? Porque não tinha necessidade de jejum, sendo que ele era o alimento. Vamos ver mais uma passagem aqui importante. João, capítulo 14, a partir do 18. Ele diz: não vos deixareis órfãos, eu virei a vós. Ainda um pouco, e o mundo não me verá mais, mas vós me vereis. Porque eu vivo, e vós vivereis. Nesse dia, compreendereis que eu estou em meu Pai, e vós em mim, e eu em vós. Verso agora 23. Respondeu-lhe Jesus: se alguém me ama, guardará a minha palavra, eu e meu Pai o amará, e a ele viremos, e nele estabeleceremos morada. Agora uma pergunta aqui aos irmãos e aos demais ouvintes ou que estão assistindo, né, essa palavra da verdade aqui. O Senhor Jesus vive naquele que crê?
O Senhor Jesus vive em nós? Ele está o tempo todo conosco hoje ou não? Com certeza Ele está o tempo todo conosco. E é por isso, meus amados, e é por isso, meus queridos irmãos, e aos visitantes, aos que não têm ainda uma fé firmada, né, a todos que estão aqui assistindo. Nosso Senhor Jesus Cristo, Ele é o alimento contínuo. Ele é o que de fato alimenta, santifica e fortalece através da palavra de Deus. Amém? Eu sei que vai ter refutações, é importante ter, mas sejam sinceros nas suas refutações, nos seus comentários, né, evitando aí fazer algo ruim, né, como alguns vídeos que eu vejo por aí, irmãos xingando irmãos, irmãos debatendo, degradando, alguns até desativam os comentários. Eu não vou desativar, a não ser se for algo extremamente necessário. Não vou desativar. Sabe por que eu não vou? Porque eu estou aqui para aprender. Eu não estou para ensinar, eu estou para aprender. Eu estou mostrando o ponto de vista da palavra com sinceridade, sem necessidade, sem intenção de estar ganhando algo, a não ser passando conhecimento e recebendo. Né? Por quê? Porque eu não estabeleci, o grupo a qual nós reunimos, não estabelecemos nenhuma regra. Não temos aqueles 10 mandamentos, né, como muitas igrejas têm por aí. Onde, olha, se alguém trazer um ponto do jejum mais correto do que isso, ou que seja, como que eu posso falar, satisfatório e convincente pelo Espírito, pela palavra de Deus, no contexto correto, né? Com certeza eu vou ter que fazer o quê? Baixar a cabeça e aceitar. Por quê? Porque eu creio em um Deus que Ele nos ensina. E nós devemos ser humildes para reconhecer quando erramos. Por que muitos não reconhecem? Porque estão tão longe, estão tão famosos, que se eles reconhecerem, voltar atrás em alguns pontos da Escritura, fica realmente difícil, de encarar os fiéis depois. Mas não sou pastor, não sou presbítero, sou um simples servo do nosso Senhor Jesus Cristo. E sim, acredito em dons dados por Deus. Acredito que alguns podem se tornar pastores e presbíteros, desde que seja da forma correta e que a igreja institui pelo amor, pela observação e pela eleição do Espírito Santo, e não homens elegendo homens, no sentido, né, como vemos por aí. Amém? Um grande abraço. Vai ser vídeos curtos mesmo. Esse até foi longo, eu queria apenas de 10 minutos. Mas é assim, né? A palavra de Deus é maravilhosa e para quem gosta, isso aqui foi um pulo, tá bom? Deus nos abençoe em Cristo Jesus, né? E um bom feriado aí a todos aí. Um abraço.